Glória a Deus. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Quem pode dizer glória a Deus esta manhã? Não, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Vocês vão acabar. Pronto, acabaram de chegar. Uma alegria poder estar com vocês ontem à noite, hoje pela manhã. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Obrigado também, pastor Roberto, obrigado. Pastora, obrigado. Benjamin, Deus abençoe muito. Todos interligados, toda a igreja reunida. Bom demais estar com vocês. Toda a adoração é mais ver o que Deus está fazendo com vocês, em vocês e através de vocês. O poderoso Salmo 37. Versículo 4. Quem me ouve diz amém. Quero pedir que, a não ser os que estão trabalhando, mas você que não está, que não se movimente para que possamos receber a palavra. Salmo 37, 4, esse é o primeiro texto que quero ler com vocês. O texto sagrado diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu vou contar até 3 e eu queria que toda essa linda igreja lesse esse poderoso texto após a minha contagem. Pode ser? Faz bem forte para a gente não precisar repetir. Vamos lá? 1, 2, 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 9. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela tivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada.
não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E você diz amém. Queria muito, se você puder e quiser, que você olhasse para 3 pessoas. Você sabe por que 3? Porque a minha língua é presa. Olhe para 3 pessoas e diga o mesmo desejo. Consegue dizer para alguém? Desse jeito, o mesmo nada. Diga o mesmo desejo. Espírito Santo, debaixo da tua graça e do teu favor aqui esta manhã, nós oramos como o salmo: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum benefício. É Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem sara as nossas enfermidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Confessados diante de Ti os nossos pecados, cheios da Tua graça, perdoados para perdoar, é que oramos essa manhã. Alinha o nosso coração para vivermos mais do que os nossos desejos, para vivermos a plenitude dos Teus desejos. Vem sobre nós a Tua unção. Eu lhe peço humildemente no nome de nosso Senhor Jesus, a quem toma o nome de toda a família no céu e na terra, para que possamos compreender com tantos os santos a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus que excede o entendimento em Cristo Jesus. Quem comigo ora diz amém. O primeiro texto essa manhã, peço que você não se movimente, por favor, eu não vou demorar. Carrega-nos o desafio, olhe para mim. A linguagem poética dos Salmos pode nos fazer não perceber o confronto, o desafio que o texto que lemos nos propõe. Tanto que, quando nós lemos o texto, e se puder colocar na tela de novo, o Salmo 37:4, nós lemos o texto e vocês glorificaram ao Senhor, quando o texto se diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do coração, porque nós somos inclinados pela linguagem poética do Salmo a focar e a inclinar nas últimas palavras, e Ele atenderá os desejos do coração. Mas quero que você perceba esta manhã que Ele não é tão simples assim. Pelo contrário, talvez seja esse um dos versículos difícil, complicado para se praticar. Preste atenção que o Ele atenderá os desejos do coração não é uma promessa, é uma consequência. Uma consequência do quê? E olha que eu nem vou trabalhar o salmo todo, eu vou ficar só nesse versículo.
Deleite-se no Senhor. Nas versões mais antigas, a RC, que vocês costumam usar, está agrada-te, o que torna o versículo mais pesado ainda. Agrada-te no Senhor. A situação fica um pouco complicada, porque geralmente nós invertemos as ordens. Geralmente a gente quer que Deus atenda aos desejos do nosso coração, para ver se vamos nos agradar ou não. Acho que vocês não estão aqui essa manhã, me dê sua atenção. Consciente ou inconscientemente, primeiro a gente quer que Ele faça, Ele haja, Ele resolva, Ele lute ao meu favor, Ele abra a porta, e aí eu vou descobrindo se eu vou me agradar ou não, se eu vou gostar ou não, se eu vou continuar confiando ou não. É mais ou menos a fala de um filme, quando um homem foi perguntado se ele confiava em Deus, e naquele mês as coisas tinham dado tudo certo. Ele disse: esse mês sim, vamos ver mês que vem. E geralmente nós somos assim. Primeiro Ele atende os desejos do meu coração, e depois eu me agrado dele. Porém o Salmo não dá essa alternativa. A linguagem poética faz a gente não perceber o quão difícil Ele está nos convocando. E a convocação primeira é essa: deleite-se ou agrade-se, não do que Deus faz, não do que Ele pode fazer, mas muito mais complicado. Deleite-se, olhe para mim, me dê atenção. Sabe o que é deleitar? Deleitar. Sabe quando você come um doce que você gosta muito, uma comida que você gosta muito, que você saboreia, e você fica com medo de acabar? Não pode acabar. Isso é deleitar. É como alguém cansado que não vê a hora de deitar na cama. Não é sobre dormir, é só sobre deitar. Isso é deleitar. Isso é se agradar. Acho que vocês não me ouvem. É se agradar do Senhor. É pessoal o movimento. Acho que você não me ouviu. Não é me agradar do convite do Benjamim, é me agradar do Benjamim. É pessoal. É me agradar do caráter, da personalidade de quem o outro é. Vocês estão aqui? Acho que não estão aqui ainda não. O desafio é me agradar dele, ainda que nada esteja acontecendo. Não sei para você, para mim é um BO danado. Me agradar dele, ainda que o meu corpo diga o contrário, ainda que a minha condição diga o contrário, que a minha família diga o contrário, ainda que tudo me diga o contrário. Eu amo, eu gosto de quem ele é, do caráter dele, de viver com ele, de saber quem ele é, ainda que nem eu entenda. Acho que vocês não me ouvem. Qual é o desafio de se agradar do Senhor? Vem comigo que eu sei para onde o Espírito está me levando. Olhe para cá. Você acredita que Deus é o Altíssimo? Vocês estão comigo? Acredita que Deus é o Altíssimo? Acredita? Tá, então pergunte para essa pessoa agora: o que é Altíssimo? Peguei vocês. Você falou que acredita uma coisa que você não sabe. Pergunta para ela o que é Altíssimo. Ela respondeu?
não é alto, é superlativo, é altíssimo. O que significa isso? Significa que as coisas ficam um pouquinho mais complicadas agora. E aí eu entendo porque eu tenho tanta dificuldade de me agradar dele. Por quê? Porque como ele é altíssimo, tudo nele é expansivo e grande. Os pensamentos dele, maiores. O que é pensamento maior? O máximo que eu consigo vislumbrar na minha cabeça é semanas, meses, anos. Se eu for muito visionário, décadas. E ele, de eternidade a eternidade, ele sabe de todas as coisas. Ou seja, qualquer coisa que eu posso planejar. Vocês estão aqui? Acho que você não me ouve. Você acredita que Deus pode tudo? Sim ou não? Isso é um problemão para mim. Vocês não estão aqui não? Por que isso é um problemão para mim? Porque um Deus que pode tudo significa que eu nunca vou conseguir esquadrinhar ou entender como Ele fará. Calma, calma. No começo da fé, a minha angústia é para ver se Deus ia fazer. Eu fui ficando maduro e hoje a minha angústia é outra. Qual? Eu nunca sei como. E isso mexe comigo. Porque eu nunca sei como. Eu quero que ele cure Lázaro, mas ele decidiu que vai fazer 4 dias depois. Eu acho que vocês não estão aqui. Acho que vocês não me entendem e isso mexe comigo. Porque como ele é altíssimo, o que eu consigo ver é um Lázaro que está doente, é um Lázaro que morreu, que já faz 1 dia, que já faz 2 dias, que já faz 3 dias, que já faz 4 dias. Aí ele chega, aí eu brigo com ele, porque a única coisa que eu consigo ver é o meu passado. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A única coisa que eu consigo ver é o futuro, mas ele vai se levantar na ressurreição. Aí Jesus diz, mas eu quero que você saiba que eu não vim para falar do passado, e eu não vim para falar do que será o futuro, eu vim falar do que eu vim fazer agora, porque eu sou ressurreição e vida, é mais do que você pensou. Vocês estão aqui? Tem alguém me acompanhando? Acho que você não me ouve, olha para cá. Tem um versículo que vocês amam, e eu também, mas eu tenho medo. Coloque para mim, Efésios 3:20, deixa eu colocar meu óculos, senão eu fico Bartimeu. Efésios 3:20, Efésios 3:20. Vocês amam, eu também, mas eu tenho muito medo desse versículo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Aqui já me é um BO danado, porque se é infinitamente, para que colocar mais? É o exagero da graça. Só continue o versículo. Infinitamente mais. Mais do que? Falem. Infinitamente mais? Falem comigo. Infinitamente mais? Continua. Não viu o problema que você acabou de entrar? Não viu, né? Então vamos lá. Se ele é capaz de fazer mais infinitamente do que você pediu ou pensou, significa que o que você pediu ou pensou vai por água abaixo. Ninguém deu glória agora. Não entendeu? Se ele é capaz de fazer mais do que você pediu ou pensou, significa que o que você pediu ou pensou vai ser colocado em risco. Por quê? Porque isso não é problema. Isso deveria ser uma boa notícia. Você não pode ficar bravo quando Deus não faz o que você pediu ou pensou. Porque se Ele não fez o que você pediu ou pensou, isso é uma boa notícia. Qual? Que Ele resolveu fazer. Oh, eu queria alguém para levantar as mãos em adoração essa manhã,
pois o Senhor me manda liberar uma palavra. Para de reclamar e de tentar entender. Se agrada de quem eu sou, e eu sou o Altíssimo, e o que eu resolvi fazer é infinitamente mais. Quem me ouve diz amém. Fica comigo que eu sei para onde eu estou indo. Só me respondam uma coisa. Eu posso descer? Só me respondam uma coisa. Fica comigo. Eu não saí do Salmo 37. Fica comigo. Se Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensei, agora eu entrei em crise. Por quê? Porque o Salmo diz que Ele vai atender os desejos do meu coração. Ah, vocês não estão aqui. A cabeça de um autista funciona com quebra-cabeça. E é aqui que eu queria saber como que esse quebra-cabeça encaixa. Se Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, como que eu encaixo o Salmo no infinitamente mais? E agora? Falem comigo. Por isso que se você não entender o Salmo 37, você vai se frustrar. Por quê? Porque o satisfará o desejo do coração vem como consequência de uma atitude. Qual? Me agradar dele. E por que eu tenho que me agradar dele? Ó, se vocês não deram aleluia agora, eu vou para São Paulo a pé, e é longe. Me agradar dele é porque enquanto eu estou me relacionando com quem ele é, ele está refinando os desejos do meu coração. Depois dessa eu vou embora. Acho que vocês não estão aqui. Eu vou tentar de novo. Não me ouve, não me ouve, não me ouve, não me ouvem. Não me ouve. Existem desejos seus que não combinam com os desejos dele. Existem vontades minhas que nem se compara com a vontade dele. Então primeiro eu me agrado dele. Primeiro eu aprendo a caminhar com ele. Aprender a caminhar com ele é aprender a orar. Orar o que ele quer, orar o que ele deseja. Então o meu desejo e o desejo dele vão se tornando um desejo só. Vocês não vieram para o culto. Então a minha vontade e a vontade dele vai se tornando uma vontade só. Olha, acho que vocês não me ouviram. Os meus planos podem dar errado, mas os planos dele não podem ser frustrados. Enquanto o meu plano não for o plano dele, nada acontece. Eu vim dizer essa manhã que Deus vai alinhar o teu coração ao coração dele. Ele vai alinhar a tua vontade à vontade dele. Ele vai alinhar o teu plano ao plano dele. Segura. Preciso de mais um texto. Estou me sentindo numa escola bíblica. Posso ficar à vontade? Olha para cá. Ontem eu estava debaixo de uma direção profética. Hoje eu vim ensinar. Venha comigo. Filipenses, capítulo 2. Tem que ser 13 que a minha língua é presa. Versículo 13. Oh, se vocês não der glória eu vou embora. Filipenses 2:13. Ele vai aparecer. Ele está chegando. Eu tenho fé. Filipenses 2:13, sem pressão, sem pressão, sem pressão. Vamos embora. Segura. Pois é Deus quem produz em vocês Você acha mesmo que você veio no culto essa manhã só porque você quer? Você acha mesmo que o desejo de aceitar ser líder é só porque eu quero? Vocês não estão aqui. Você acha que o desejo de orar, de buscar na madrugada, de ler a palavra é só porque eu amo? Na verdade, eu queria ser professor universitário, mas eu estava dentro da escola para fazer a prova para me matricular para a faculdade que eu queria, quando o meu coração foi tomado por um outro desejo e Deus disse: saia. Falei, mas para os outros o Senhor abre a porta, essa porta. O meu irmão entrou e o Senhor abriu a porta. Para mim, que a faculdade é mais fácil, o Senhor está fechando a porta. Deus disse: é porque eu decidi fazer contigo. Eu estou dizendo que hoje Deus está refinando querer no teu coração. Existem coisas que você vai começar a desejar que não combina com o seu dinheiro, com onde você está, com onde você veio. Mas que vontade é essa? Que desejo é esse? Que jejum é esse? Que sonho é esse? Que plano é esse? Isso não vem daqui, isso vem dele. É ele quem produz.
Oh, eu sinto que algo está para acontecer aqui. Alguém veio receber esta palavra? Oh, eu acho que vocês não me ouviram. Eu me lembro que lá no interior dizia: mas esse garotinho, ele é doidinho, ele vive com a Bíblia de braço no baixo, ele vive de terno. Para onde vai? Olha para cá. E quanto mais diziam, e quanto mais zombava, mais um desejo crescia para dentro de mim. E o dia que eu não pregava bem, eu ficava com mais vontade de querer pregar no outro dia. E o dia em que eu orava, eu tinha mais vontade. Esse desejo não vinha de mim, eu não tenho essa capacidade. Ele produzia em mim o querer. Eu acho que você não me ouviu. Posso liberar uma palavra para quem quer? Posso liberar uma palavra para os interligados? Eu estou dizendo que Deus te colocou numa fornalha, porque Ele está refinando os teus desejos e a tua vontade. Ele vai colocar os desejos dele em ti, Ele vai colocar os planos dele em ti, Ele vai colocar os sonhos dele. Agora, se você não der glória, eu vou embora, porque se Ele só colocasse o querer, eu poderia parar no meio do caminho. Se Ele só colocasse o querer, talvez não teria força para continuar. Mas aquele que coloca o querer é aquele que também coloca o realizar. Eu queria alguém para dar glória. O Senhor está derramando esta manhã discernimento de propósito, fortalecimento. Ele não quer apenas que você deseje, Ele vai te fazer concluir. Pois quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Só quem vai até o fim, abre a boca e dê um brado de glória. Só se você puder, quiser, essa manhã me ajude. Bate na mão de uns 3 e diga: Deus está alinhando o teu coração ao coração dele. Diga: Deus está alinhando o teu desejo ao desejo dele. Diga: vai ser o mesmo desejo. 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 Espírito Santo, tudo que tiver como embaraço no nosso coração, arranca agora. Arranca agora. Arranca agora. Quem pode dar um brado de glória? Mesmo. Eu precisava. Olhe para cá. Eu precisava de uma história para exemplificar isso. Então Deus me deu, olhe para mim, uma das histórias mais clássicas da Bíblia. O tempo era a época dos juízes. Um momento complicado na história de Israel. Uma gangorra, uma hora em cima, outra hora embaixo. Um sacerdote se levantou para tomar a posição de juiz de Israel, e o nome dele era Eli. Ele tentou melhorar as coisas e por um tempo ele conseguiu. Olhe para mim. Ele deu um pouco de estrutura física. O tabernáculo que eu ministrei ontem, que estava com o povo de Israel, ganha uma estrutura um pouco mais amplificada com Eli. Quando se lê o texto, se percebe que tinha portas, se percebe que tinha gente morando lá dentro. Mas o problema de dar estrutura, às vezes, é se esquecer do que realmente importa. Olha para mim, quem me ouve diz amém. E Eli se esqueceu de cuidar da próxima geração. Por quê? Porque vocês é uma geração que nasceu com níveis de privilégios que não sabem o quanto custou para ter. E o problema
é que se nós não nos ensinarmos o quanto isso custa, podemos correr o risco de desprezarmos o que outros oraram para conseguir. Acho que vocês não estão aqui. Os filhos de Eli nascem numa estrutura pronta, e quando se nasce numa estrutura pronta, você não sabe que custou sangue. Por isso, desprezaram, e a casa de Deus ficou uma bagunça. Deus está à procura de mudar a situação. E Deus encontra uma família problemática. Vocês deveriam dar glória. Porque se Deus não escolhe famílias problemáticas, eu não sabia onde eu estaria agora. Quando eu leio a Bíblia eu fico tão feliz. Deus só escolhe famílias problemáticas. Eu falo, ainda bem, porque a minha cabe certinho nessa escolha. Vocês estão aqui? A família que Deus escolhe, em 1 Samuel capítulo 1, é um homem muito bem financeiramente e que tem uma boa estrutura. O nome dele é Elcana. Fiquem comigo, o nome dele é? Coloque para mim 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 a seguir, e deixe esse texto, eu quero trabalhar ele. Olhe para cá. A questão é que o Elcana é alguém que tem uma boa estrutura financeira. E ele é casado com uma mulher a quem ele ama, e o nome dela é Ana. Qual é o nome dela? O problema é que se descobre com o passar dos dias que Ana era estéril. E se filhos é importante hoje, quanto mais naquela cultura, onde os filhos determinariam a força de uma família e o poder de uma herança. Ou seja, nessa hora a situação fica complicada. Quem me ouve diz amém? Amém. Olha para mim. E por que a situação fica complicada? Porque como Elcana não tem filhos com Ana, ele precisa encontrar uma alternativa se ele quiser. Olhe para mim. Eu sei que vocês já ouviram pregadores, e podem pesquisar o que vou dizer agora, dizendo que a lei permitia. Não tem nenhuma lei em Israel que permita isso. Nenhuma. A lei do levirato é uma outra situação, que é de sucessão. Não cabe nesse texto. Porque se uma lei de Israel permite isso, o que Deus deu ordem como Adão e Eva, de serem um homem e uma mulher só, não faria sentido. E o próprio Jesus estabeleceu esse princípio dizendo, assim foi no início. Ou seja, a única razão do Elcana querer ter uma outra esposa é porque ele tem estrutura, condição para manter uma outra esposa, para lhe dar filhos. E por quê? Porque às vezes confiar na condição é mais fácil do que ter fé. Vocês não estão aqui. Algumas coisas que mais nos atrapalharam foi exatamente ter um pouco de estrutura. Não me ouviram? Por quê? Porque a estrutura te dá uma opção mais visível. Não me ouviram? Sabe, confiar em Deus e esperar que Ele dê filhos para mim, vai que Ele não queira. Deixa eu tentar do meu jeito. E alguns de nós é assim. Na tentativa de querer forçar uma situação, confia na estrutura, mas isso lhe dará problemas. Olhe para cá. Não é a primeira vez que isso acontece na história de Israel. Nós temos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E os cleis, tem que ser cleis. Os cleis têm mulheres estéreis. Sara, mulher de Abraão, é estéril. Rebeca, mulher de Isaac, é estéril. Raquel, a mulher que Jacó ama, era estéril. Vamos ficar com Abraão e Isaac. Abraão, casado com Sara. Sara é estéril. Sara não conseguiu esperar no Senhor por um momento. Deu uma sugestão. Abraão se deitou com Agar. O que aconteceu? Problema. Isaac, casado com Rebeca. Rebeca era estéril. Isaac orou por sua esposa por 20 anos. E Isaac não pode fazer menos do que isso. Por quê? Porque se ele não ora para que a sua esposa fique grávida, ele está desafiando quem ele é. Não me entenderam? Não me entenderam? Se entendesse, vocês teriam glorificado. Eu vou explicar.
Por que Isaac tem que confiar que Deus pode curar a esposa dele e fazê-la ter um filho? Porque ele é o resultado do impossível. E Isaac tem que confiar que se Deus fez com a minha mãe, Deus pode fazer com a minha esposa. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? A confiança de Isaac é: se Deus não mudou, e se Ele fez uma vez, e se estou debaixo de uma promessa, Ele pode fazer de novo. Eu queria muito que você olhasse para alguém animado e diga: Deus não fez uma vez, se for da vontade dEle, Ele fará de novo. Diga para alguém: Ele pode fazer de novo. Olhe para cá, vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. Quem me ouve diz amém. Adolescentes, vem comigo, eu sei para onde eu estou indo. Olha para cá, eu sei para onde o Espírito está me levando. Qual é o problema? O problema é que agora nós temos uma situação desconfortável dentro de uma casa. Por quê? Versículo 6 me deixa bem desconfortável, porque o texto me confundiu todo. Quem tem filhos? Penina. Quem tem filhos? Quem não tem filhos? Quem tem inveja de quem? Está vendo como confunde? Por quê? Porque o natural é que Ana tivesse inveja de Penina. Mas estranhamente, da minha forma de falar estranho, é Penina que tem inveja de Ana. Não estão aqui? Porque se descobre que inveja nunca foi sobre o que você tem, sempre será sobre quem você é. Olhe para cá, olhe para cá. O texto não é só teológico, o texto é psicológico. Não me ouviram? O texto é comportamental, acho que vocês não estão entendendo. O texto é tão comportamental que mostra como é possível você ter bênção de Deus, mas como o teu coração está desalinhado, você usa a bênção apenas para provocar os outros. Não me ouviram? Penina só usa os filhos para provocar Ana. Por quê? Porque ela é um coração ferido. Eu quero que as meninas, as mulheres, imaginem um pouco a situação de Penina antes de criticá-la. E criticá-la com justiça, mas presta atenção, ela só faz o que faz porque ela é alguém mal amada, que só serve para dar filhos. Olhe para mim, a única coisa que ela consegue oferecer para Ana é exatamente o que ela tem: feridas. Por isso que Ana não pode perder tempo com a provocação de Penina, porque Penina não é o problema dela, o problema dela, entre aspas, é Deus. Não me ouviram? Quem deixou ela estéril? Deus. Quem quer falar com ela? Deus. Quem pode resolver ela? Deus. Para de perder tempo tentando responder provocação de quem não vai te resolver em nada. Vocês estão aqui? Se é algo que eu aprendi na minha vida pastoral, é: não leve problemas para o lado pessoal. Tem gente te provocando, mas é porque é a única coisa que ela tem. Não é que ela não gosta de você, ela não gosta de si mesma. E toda vez que olha para você, ela lembra de quem ela queria ser e não é. Pois não fique preocupado com Penina, ore por Penina, perdoe Penina, mas se você quiser viver algo poderoso, deixe Penina e vá buscar com quem pode resolver. Eu sinto que algo vai acontecer esta manhã. Vocês estão aqui? Olha para cá que eu já vou encerrar. Eu tenho que ir para o aeroporto. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. A minha questão é: por que Deus permitiu Penina provocar Ana? Aqui está continuamente, na RA e ARC está excessivamente. Eu vou explicar por quê. Quem me ouve diz amém? Me dê atenção. Por que o Elcana pode ter duas esposas? Por causa da estrutura. E para tentar abafar a dor da sua esposa e tentar fazer com que ela desista da vontade de querer ter filhos, não porque ele não deseje, mas porque é muito sofrimento, ele tenta compensar isso com estrutura. Não me ouve? Para
Ana, ele dá sacrifício em porção dupla. E ainda diz para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos. Presta atenção. Por quê? Porque ele está tentando usar toda a estrutura para falar para ela: se você não quiser buscar mais, para. Você não precisa sofrer. Não precisa. Eu cuido de você. E você é o que mais importa para mim. Lindo, bonito, maravilhoso? É. Mas não era o que Deus queria. Explico. Olha para mim. Aqui está o problema do texto. De um lado, o esposo que ama a esposa, e por isso não quer ver ela sofrer, e vai usar toda a estrutura para abafar o desejo dela e falar para ela: ó, chega de sofrer, de querer ter um filho, para, não precisa, eu já resolvi isso. Mas de um lado, eu tenho Deus que quer que Ana queira ter um filho. Vocês não estão aqui. Como fazer para Ana não perder o desejo? Não me ouviram? Não me ouviram? Como fazer Ana não perder o desejo? Permitir Penina provocar. Porque a provocação de Penina faz o fogo do desejo não apagar. Você descobre que quem mais te empurrou foram os teus inimigos do que os teus amigos. Porque às vezes os teus amigos, por amarem você, não queriam ver você sofrendo. E às vezes eles lhe deram a opção de desistir, não por querer que você não continuasse, mas porque não aguentavam ver você sofrer. Então Deus permitiu inimigos, perseguição. Eu acho que você não me ouviu. Porque quanto mais perseguido, mais vontade tinha, mais eu orava, mais jejuava. Eu acho que vocês não me ouviram. Vocês não entendem. Quando vocês colocam: o Senhor ensina-nos a orar, vocês estão pedindo mais perseguição. Eu acho que você não me ouve. Porque o nível de provocação aumenta o nível do desejo, para que eu chegue diante dele. E porque eu fui provocado excessivamente, é que eu vou orar excessivamente. Eu acho que vocês não me ouviram. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando agora. Posso receber essa palavra? Posso lhe enviar essa palavra? Olhe para cá. Alguns de vocês, quando chegar em casa, deveriam mandar uma mensagem de WhatsApp para todo mundo que falou mal, que perseguiu, e falar: eu quero te agradecer. Ainda bem que você me perseguiu, que falou mal de mim. Ainda bem que você falou um monte de coisa. Eu não teria orado quanto eu orei, jejuado quanto eu jejuei, buscado quanto eu busquei. A provocação só colocou mais desejo em mim. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando, mas que vocês não me ouvem. Segura. Se vocês não, eu acho que vocês não entenderam ainda, eu vou explicar agora. Olhe para cá. Ana quer ter um filho, mas Deus não quer que Ana só tenha um filho, porque só ter um filho resolve o problema de Ana, mas não resolve o problema de Deus. Acho que vocês não me ouvem. Então Deus quer unir o desejo dela ao desejo dele. Já que você quer um filho, eu quero um sacerdote. Já que você quer um filho, eu quero um profeta. Já que você quer um filho, eu quero um juiz. Então eu vou fazer do seu desejo meu desejo, e eu vou fazer do meu desejo teu desejo. Eu queria alguém para entender o que eu estou pregando essa manhã. Levante as mãos se você quiser. O Senhor manda eu te dizer: eu estou te provocando para alinhar o teu coração ao meu coração, porque o que eu vou te dar, eu não quero só resolver o teu problema, eu quero resolver a tua casa, eu quero resolver a tua família, eu quero resolver o teu bairro, eu quero resolver a sua cidade. Será que tem 30 pessoas aqui que quer viver o desejo dele? Outro dia eu continuo, porque eu tenho que encerrar. Me dê atenção agora. Ninguém se mova, a não ser por necessidade. Olhe para mim. Naquele dia, versículo 8. Naquele dia, o Elcana falou para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos. Versículo 9. E ouça. Ela ficou tão provocada, presta atenção.
que eles terminaram de comer e beber, Ana não estava comendo nada. O Eli, o sacerdote, estava sentado a uma cadeira junto à entrada do santuário. Olha para mim, o que já é estranho. E por quê? Porque não era para ter cadeira no santuário. O trabalho sacerdotal não paga. O único lugar que tem cadeira é no santuário de cima. Porque uma vez que Jesus terminou tudo, agora ele pode sentar. Ele está sentado numa cadeira, na entrada. A discussão é: que entrada é? É a entrada do átrio ou a entrada do lugar santo? Eu acredito que seja a entrada do lugar santo, até porque no átrio poderia ficar algumas pessoas. Olhe para mim, vocês não me ouvem. O tabernáculo tem 3 véus, não só um: o véu do átrio, o véu do lugar santo e o intransponível véu do lugar santíssimo. Presta atenção. Ana foi tão provocada, mas tão provocada, que a alma dela está um vulcão. Vocês não estão aqui. Se ela pudesse naquele dia, ela ia lá no Santo dos Santos. Mas como ela não pode, como eu queria alguém animado comigo, ela vai até o pé da porta do lugar santo. Vocês não me ouvem. Eli está sentado numa cadeira. Olha aqui. Ela vai na porta do santuário. Ela vai no limite. Não estão aqui. Ela vai no véu. Já que eu não posso entrar lá, é o que eu queria, eu vou até onde eu posso. Você não me ouve? Ela vai em pé, no limite. Você descobre que precisa de Deus quando faz de porta-altar. Pergunta para alguém: você já fez de porta-altar? Fez nada, vocês não estão aqui. Você já fez? Eu vou contextualizar então. Você já fez, aqui os mais velhos, você já fez volante do carro altar? Vocês não estão aqui. Tem alguém comigo? Você já fez antessala da cirurgia altar? Você já fez pia da cozinha altar? Você já fez sofá altar? Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Eu estou sozinho, tem alguém comigo aqui? É aquele momento que não tem pastor do lado, que não tem pregador do lado, aquele momento que você está em total desespero. Ou Deus responde agora, ou Ele responde agora. Acho que vocês não me ouvem. Deixa eu dar uma palavra para o Interligados e para toda a igreja. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual é o meu problema e o nosso problema? É que a gente é muito formalzinho. O problema nosso é que nós confiamos em um Deus que o nosso corpo não responde à altura do que nós falamos que confiamos. Explico. Nós assistíamos o jogo do nosso país. Quando ele faz gol, a gente pula e grita. Mas diante de Deus tem que ser mais quietinho, formalzinho. É sinal que você não precisa tanto de um milagre assim. Porque quando você precisa mesmo, quando você está em desespero, Deus não precisa disso. Fale isso para uma mulher que está 12 anos perdendo um fluxo de sangue. Fale isso, que Deus não precisa disso. Ela está em desespero. Ela vai enfrentar a multidão que tiver. Ela vai gritar o que puder. Ela vai tocar na orla dele. Não precisa disso. Fale isso para um cego que precisa de uma cura a qualquer momento. E você gostando ou não gostando, ele vai gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não precisa disso. Fala isso para uma mulher que está desejosa, que o coração está pegando fogo. Ela não pode gritar, então ela chora, então ela ora, então ela vai até onde ela pode ir. Como eu queria hoje pelo menos 30 pessoas que tivessem coragem de dizer: hoje é o meu dia, hoje é o meu culto, hoje é a minha
minha busca, hoje é o meu milagre. Hoje eu me derramo diante dele. Hoje eu preciso dele. Como eu queria alguém que tivesse a coragem de dizer: esse é o meu dia, eu vou correr, eu vou até o altar, eu vou me jogar, eu vou dizer: faz alguma coisa, mexe comigo, mexe com a minha vida. Será que tem alguém aqui para levantar as duas mãos? Só quem veio para fazer alguma coisa além do natural, abre a sua boca agora. Só quem quer viver os desejos, levante as mãos. Se você quiser, reage. Eu estou pregando para alguém que precisa de um milagre urgente. Entra na minha casa, entra na minha família, resolve o meu coração. Levante as duas mãos em adoração. Outro dia eu continuo a mensagem. Se você está sentado, fique em pé se você puder. Se você fala em outras línguas, vem comigo agora. Eu estou pregando para alguém que precisa urgentemente. Eu quero que Deus alinhe o meu coração ao coração dele. Eu não sei como ele vai fazer, eu não sei como ele vai agir, eu não sei como ele vai operar, mas eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu entrego tudo que sou, eu entrego tudo que tenho. Eu não quero viver o natural, eu quero viver o sobrenatural. Eu sei que isso vai custar, mas chega, chega, chega. Eu queria alguém comigo agora. Senhor dos exércitos, entra nessa peleja, entra nessa causa. Tem alguém comigo agora? Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, arranca o meu coração dessa situação, me arranca desse vício, me arranca dessa depressão, me arranca dessa ansiedade, mexe com a minha alma. Sabe, me ouça, adolescentes, me ouça, essa talvez é a mensagem que vocês não entendam agora. Vocês entendem o que eu estou pregando, mas não conseguem entender a dimensão do que eu estou pregando. Mas essa mensagem vai ficar no coração de vocês. E quando as crises começarem a vir, porque elas fazem parte de quem somos, é nesse dia que vocês vão se lembrar. Sabe, é quando a crise chega que você está no culto. E às vezes nós criamos situações que são mais problemas do que ajuda. Nós temos vergonha do único lugar que pode nos resolver. É aquele dia que quando a sua esposa é atropelada no estacionamento da igreja, você pensou que ela morreria, você correu até ela e viu ela embrulhada e achou: não tem jeito. Foi naquele dia que você aprendeu: agora eu sei que eu posso orar em qualquer lugar. É quando você descobre que o Deus entra, o seu filho vai morrer nas drogas. Eu sei o que é isso. É quando você não tem respostas. É quando você tem uma crise autista, que eu quase perdi a fala, entrei em depressão profunda.
Mas a única coisa que eu podia fazer era orar no meu quarto. Sabe, a nossa fé não pode ser essa fé formalzinha que só vem para os cultos. Tem que ter desespero, correr para o altar como Ana e falar: eu não sei como vai ser, mas esse desejo, se ele está aqui, é teu. Ou o Senhor arranca, ou o Senhor faz de vez, mas eu não vou desistir. Como eu queria alguém para entender o que eu estou pregando agora. Como eu queria alguém disposto a fazer alguma coisa que você nunca fez, só para viver o impossível do desejo que vem do alto. Levante as mãos se você quiser, se não quiser, não faz. Mas o corpo tem que responder à fé. Eu queria alguém para entender o que eu estou pregando agora. Ana não sabe, Ana nem imagina. Deus está gerando Samuel nela. Ela nem imagina, ela não vai ter apenas um filho, ela vai ter resposta para uma nação. O que Deus quer fazer não vai resolver os meus problemas, vai ser resposta para quem está à minha volta. Era eu que não estava entendendo. Tem alguém para entender o que eu estou pregando? Desculpa, mas se eu fosse você, eu corria para o altar, eu levantava a mão, eu caía de joelho, sei lá, eu faria alguma coisa. Mas eu decidi essa manhã: ou o Senhor faz, ou o Senhor faz. Eu tô que nem Jacó essa manhã: ou Ele me abençoa, ou eu não saio daqui. Eu queria alguém comigo essa manhã. Eu queria alguém com coragem para dizer: eu não vou sair até que Ele me responda. Meu tempo já foi. Pegue nas mãos de alguém. Meu tempo já foi. Eu tenho que sair correndo para o aeroporto. Olha para mim. Você canta, né? Você que cantou. Olha para mim. Eu acho que se Ana soubesse cantar, eu acho que a Ana ia cantar essa música. Pode cantar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Deus, preciso da teu. Eu sei que me livraste das acusações. Se você sabe cantar, canta, vem. Mas estou cansado de... Vem. Espírito Santo, vem. Só tua presença pra me alegrar. Abre a boca e canta, Devec, vamos! Os sonhos de Deus são maiores que os... Vem! A glória de Deus tomou esse santuário. Se você fala em outras línguas, abre a boca. A glória de Deus.